Miguel, estás bem? Tudo bem contigo também, Rui? Também. Já estivemos aqui agora durante uns 15 minutos à conversa. Já, já estamos agora prontos para começar aqui o Real Talk com Miguel Nicolau. Isto é irmão de um rapaz que já me conhecia da altura do Vulcan. Estavas-me aqui a falar um bocadinho dos teus objetivos. Já falámos aqui de uma série de coisas interessantes que acho que vai ser giro levantarmos, tipo seres uma pessoa espiritual e filosófica e teres aí algumas alterações de percurso, já estudaste no estrangeiro, já estiveste na Holanda, eras para ir para a Irlanda, uma série de coisas, mas estavas-me a falar agora um bocadinho de quais são os teus objetivos e desafios para este ano, considerando que estás numa área, como dizes, estás a ser empreendedor na área da gestão do desporto. Fala um bocadinho sobre isso. O que é que tu andas a fazer agora e quais são os teus objetivos agora para os próximos tempos? É assim, o projeto em que estou mais focado para já chama-se My Evolution Now e tem o objetivo principal de desenvolver a indústria da gestão desportiva, principalmente em Portugal. Queremos começar por aqui. Vemos que há muitos interessados na gestão desportiva, jovens, e que estão a estudar e têm grandes ambições, só que não têm assim um caminho certo que devam seguir. Em várias áreas há o caminho certo quase definido em tirar uma licenciatura, ter uma média X, ir para esta empresa e por aí fora. Enquanto na área da gestão desportiva é quase como todos os caminhos dão, mas não sei que caminho é que... Nenhum dos caminhos vai dar a Roma. Basicamente. Não há caminho de Roma, sabe-se onde é que é, mas ninguém consegue lá chegar. É. Mas... Quem está lá a trabalhar sabe que vão dar a Roma, mas quem não está parece um bocado confuso. Então, mas onde é que é Roma? O que é Roma? Ou seja, para alguém que está a estudar gestão desportiva, para alguém que está na tua posição, onde é que tu pretendes chegar? Porque essa também é uma questão importante, não é? Há muita gente a estudar a mesma coisa, mas não significa que toda a gente queira utilizar o que está a estudar para o mesmo fim. É verdade. Assim, eu tenho uma ideia, claro que é uma ideia, posso estar a assumir, em vez de perceber, que as pessoas que estão a estudar pensam que gestão desportiva, ou que estão a estudar ou que têm ambições, mas ainda não estão a estudar, pensam que gestão desportiva é ser um agente de jogadores ou ser um diretor de um clube. Mas gestão desportiva é muito mais abrangente que isso, porque tem a parte de marketing, a parte de finanças, a parte de gerir eventos, a parte tecnológica, de análise de dados, que também todas são importantes para organizações desportivas. E são este tipo de informação, ou seja, mostrar que tipo de profissões é que estão ligadas à gestão desportiva, mostrar o que é que está a passar no mundo da gestão desportiva, o que é que os intervenientes nesta área tiveram de fazer para chegar lá, mostrar estas possibilidades todas a quem está interessado. Essa foi uma das coisas com que nós começamos, partilhando análises do mercado e por aí fora. Tu tens que idade agora, Miguel? 23. Tens 23. Ou seja, ainda és um gajo que está agora a começar o seu percurso. E estavas-me a falar há bocado, antes de entrarmos em live, acerca do facto de tu teres estudado Economia. Ou seja, tu na verdade não começaste nunca com a ideia de fazer desporto. Estavas-me a dizer que houve um momento de epifania. O que é que aconteceu? Assim, se calhar foram vários momentos em que tive essa epifania. Mas, digamos que eu sempre adorei fazer desporto e ver desporto. É das poucas coisas na vida que consegue mesmo mudar as minhas emoções. Mas talvez, quando estava no 12º, pensei que a Economia tinha mais saída, desporto não tem saída nenhuma. Pelo menos era a ideia que tinha naquela cabeça mais nova. Mas que estavas a pensar em estudar desporto e fazer uma licenciatura em desporto? Eu acho que se me passou pela cabeça a ideia de estudar desporto, a minha conclusão era essa, é que não tem saída, então é melhor ir para a Economia. Economia era mais um interesse e não tanto uma paixão. Eu passei pelo mesmo. Eu tive exatamente o mesmo insight que tu, pai, no 10º ano, que foi, eu gosto tanto de desporto e o desporto faz-me tão bem que eu vou fazer estudar desporto. E curiosamente também tive, obviamente, porque acaba por ser um comportamento social, né, de fazer uma análise racional e lógica de será que isto me vai dar o futuro que eu procuro e será que me vai dar a estabilidade que eu preciso ou atingir os objetivos que eu quero para a minha vida? E a conclusão foi que não. Porquê? Porque os casos que eu conhecia eram de estudar desporto significa ir ser professor de educação física para um liceu
e isso claramente não batia, nada contra, atenção, nada contra professores de educação física, mas é preciso mesmo querer fazer aquilo, ou então vai haver muita frustração. Mas E a verdade é que lá está, aí também é mais um caso que evidencia a falta de possibilidades que imaginamos quando estamos naquela idade. Não acho que seja só por causa da idade, mas também por uma falta de informação. Que pensamos, o que é que dá desporto? Não dá nada especial, não é? mas tu há bocado estavas a falar numa questão que eu acho que é a questão mais importante de todas, que é, mesmo que tu tomes essa decisão de ir fazer desporto ou ir fazer outro curso qualquer, houve uma pergunta que eu fiz de forma sistemática durante os anos que tive na SAR, quando falava nas universidades, e lembro de uma particularmente que eram 200 pessoas no ISCTE, uma palestra que eu fiz para a apresentação dos mestrados, dos alunos de mestrado, com alunos internacionais e tudo mais, sabes, supostamente estão ali e fizeram um evento de abertura e basta convidaram-nos para ir falar, e eu fui lá falar um bocado, e a primeira coisa que eu disse foi hello, and the first thing I want to ask you is why are you here? Foi um bocado aquilo que tu disseste há bocado. E é engraçado porque, tal como tu disseste, que não sabias porque é que estavas ali a estudar economia. Houve 200 pessoas naquela sala, e depois verificou-se muitas mais vezes que eu fizesse a pergunta, ficou em silêncio absoluto, ou seja, ninguém sabia realmente o motivo do porquê estar ali. E de facto, quando tu fazes essa pergunta, obrigatoriamente tu és confrontado com a necessidade de perceber a resposta. Eu acho que, primeiro, as perguntas são muito poderosas. São as perguntas que têm um efeito que nos fazem pensar e agir. E é preciso termos muito cuidado com as perguntas que escolhemos fazer. Essa é uma muito importante. Why? Mas porquê é que dizes que temos de ter cuidado com as perguntas que temos que fazer? Porque se escolhermos certas perguntas, podem nos levar a ter pensamentos muito negativos e pensarmos que não valemos nada, ou temos pensamentos que são muito limitadores mesmo. Por exemplo, se nos acontecer uma coisa muito má, que seja só azar, e nós começamos a perguntar porquê é que só acontece a mim, não sei, essas perguntas eu acho que são muito limitadoras. Mas eu acho que aí não se trata de termos que ter cuidado com as perguntas que fazemos, mas sim temos que ter a capacidade para fazer as perguntas certas, porque todas as perguntas devem ser feitas. Tu colocaste a questão de porquê é que isto só me acontece a mim. Na verdade, o problema não é em ser uma pergunta, o problema é em ser a pergunta errada, que é uma mentira, porque tipicamente nada te acontece só a ti. Ou seja, eu acho que muitas vezes o que acontece é nós não temos a capacidade para enfrentar as perguntas certas e as perguntas que realmente fazem sentido fazer. E colocamos em posições de achar, pela via de perguntas, que a situação em que nós estamos é má. E isso resulta no que estavas a dizer. Estavas-me a dizer também, antes de começarmos, que houve um momento que tu tiveste um esgotamento ou uma quebra. Fala um bocado disso, o que é que aconteceu? Assim, eu vinha foi depois de vir em Erasmus, no final do Erasmus, no início de 2016, comecei a ler um livro de desenvolvimento pessoal em que tinha essa tal pergunta Why are you here? E eu tive assim um período de mais introspectivo em que pensei nisso. Depois acabei por ter um momento de epifania em que me veio uma imagem de um gestor desportivo e depois já tinha mais um caminho e mais um propósito, mais motivação para estudar, porque antes disso estava a estudar para um teste e tinha pensado porque é que eu estou a estudar isto? Para quê? Para tirar um canudo e depois fazer um trabalho que não gosto? E essas perguntas surgiram e fui respondendo enquanto passavam esses dias, e depois já tinha uma motivação maior. A partir daí comecei a definir mais objetivos, entrar numa organização, fazer mais atividades extracurriculares, investia mais tempo em mim. Depois também fiz um estágio de verão nesse ano, 2016, e cheguei ao ano de 2016, 2017, tinha várias atividades e se calhar não estava habituado a ter tanto tempo ocupado.
E depois também candidatei-me a um mestrado de consultoria na Irlanda. Porquê? Porquê que foste para a consultoria? Eu acho que, ou seja, já tinha tido aquela epifania de gestão desportiva, mas depois parece que voltei atrás e vamos para a economia ou consultoria. Sinceramente, não sei explicar. Mas, assim, olhando para trás, a explicação que eu vejo é eu acho que nós somos condicionados por tudo o que vemos, ouvimos, as pessoas com que falamos, pronto. E o facto de estar numa faculdade de economia, há quase um caminho trilhado que é esperado que as pessoas sigam. Tens esta média, 14 ou 15 ou mais, fazes uma outra atividade extracurricular, voluntariado, para dizer que és não sei o quê, que és proativo e que tens estas certas soft skills. Vais para uma das Big Four, KPMG, EY, Deloitte, e depois, a partir daí, isso é um trampolim para a tua carreira. Mas isso é uma visão muito, muito restritiva. Não quer dizer que seja uma má opção de carreira, mas é uma visão muito restritiva. Eu acho que há aqui vários pontos que são relevantes nesta fase do percurso de alguém, que é, e sobretudo quando se fala acerca de ser correto ou não correto seguir esse percurso. Eu acho que a primeira coisa que é importante perceber depende sempre de quem está a falar. Porquê? Porque a tua vida é a vida mais importante da tua vida. Tu tens uma mãe, um pai, uma namorada, um irmão, um primo, amigos de quem gostas muito e que são muito importantes para ti, mas no limite tu és a pessoa mais importante da tua vida. Por isso, dizer que um percurso que está pré-definido ou que já está desenhado para alguém que vai estudar economia é quase de certeza o percurso ideal para ti é algo que é brutalmente perigoso. O contrário não significa que não seja o melhor percurso para alguém. Ou seja, toda a gente tem que ter confiança e liberdade para decidir fazer com a sua vida aquilo que quer. E isso pode significar fazer tudo de acordo com o status quo, ou pode significar fazer tudo aquilo que é oposto ao status quo. E acho que muitos de nós não nos colocamos nessa perspectiva, não nos colocamos nessa posição de olharmos para a nossa própria vida e de acreditarmos que ela pode ser possível, mesmo que seja feita com ingredientes que nós não conhecemos. Sabes, eu agora com esta mudança que fiz de ter saído de Portugal e ter vindo viver para o estrangeiro, que agora estou a viver em Bali, mas podia estar numa fase qualquer, porque o objetivo na altura não foi vir para Bali, foi simplesmente viajar. Eu basicamente estou hoje a reger a minha vida de acordo com ideias que eu não sei se são verdade, não sei se resultam e não me foram forçosamente apresentadas como algo que pode resultar bem. E então aquilo que eu estou a fazer é questionar tudo aquilo que eu sei. E isso significa exatamente definir novos objetivos, novos caminhos, novas estratégias e, obviamente, fazer as coisas de maneira diferente daquelas que poderiam estar a ser feitas por outras pessoas ou até por pessoas que já fizeram o nosso caminho. E se calhar isso também foi um bocadinho o que te levou a meter o pé fora da argola, entre aspas, e a ires fazer depois o tal mestrado para a Holanda, não? Sim, eu acho que foi aquele setback que eu acho que foi só privação de sono e também junção de stress acumulado, em que não tive muitas férias e não estava se calhar habituado a puxar assim tanto por mim. E mesmo, eu acho que normalmente quando nós estamos a fazer uma coisa que adoramos e se gastamos imensa energia nossa a fazer isso, damos o nosso máximo, ou seja, quando estamos a fazer uma coisa que realmente gostamos, temos muito melhor probabilidade de enfrentar problemas que venham, sejam eles de que dimensão forem. A verdade é que se calhar por exemplo, o estágio que eu fiz no verão foi de contabilidade. Não era uma coisa que eu tivesse gosto, ou seja, se calhar fiz para ficar no currículo, para ver se aprendi alguma coisa, e mesmo muitas cadeiras que fazia em economia também não me puxavam, a maioria não me puxava. E então acho que foi o acumular disso tudo. Comecei, quando recebi uma oferta condicional da Universidade de Dublin, na mesma semana ia ter um teste de econometria em que estava mesmo preocupado, e eu lembro quando recebi essa oferta, parece que nem consegui ter a reação. Tinha tanta coisa na minha cabeça, uma apresentação no dia seguinte, um teste passado 3 dias, parecia que a minha cabeça estava completamente às rodas. Acho que tive basicamente 2 dias sem dormir, fui para o hospital, tive
tive a isto de ser internado se não fosse o meu pai a mostrar uma mensagem no Skype que eu tinha mandado que devia ser um vírus com uma espécie de um medicamento daqueles, quase aqueles que podem melhorar o rendimento cerebral. E que eu nem fazia ideia que tinha enviado isso. E o meu pai disse à médica, pai, ele mandou-me isto, ele se calhar tomou assim uma coisa que lhe deram e teve este efeito, não sei o que mais. E foi por isso que eu não fui internado, vim para casa recuperar, mas mesmo assim os médicos não estavam a perceber o que é que se passava. Fui acompanhado pela psiquiatra durante alguns meses e nos primeiros dias tomei medicamentos muito fortes para conseguir dormir. E não sei se até cheguei a tomar alguns antidepressivos, mas pronto, os medicamentos foram reduzindo, fomos reduzindo a intensidade dos medicamentos e fui gradualmente melhorando, mas o facto de tomar esses medicamentos deixaram-me assim muito... Eu sempre fui calmo, mas deixaram-me muito lento e se calhar um bocado com tendências depressivas por pensar, porque é que me aconteceu isto, não sei o quê. Estava a correr tudo tão bem. Era depois, naqueles momentos da vida em que começa tudo a correr tão bem, que nós sentimos quase como nas nuvens, e eu acho que nessas alturas nós quase que temos de ter um choque e voltarmos a pôr o pé no chão. Era isso que eu estava a precisar. Eu estava numa altura da vida em que achava que conseguia fazer tudo, que nada me podia parar, e acho que foi. Eu sinceramente estou grato por ter tido esse momento, porque depois aprendi imensas maneiras eficazes para gerir as minhas emoções negativas, apesar de ser sempre naturalmente positivo e grato e feliz. É sempre bom sabermos gerir esses momentos de crise, e acho que depois também essa procura mais intensa de felicidade e não de objetivos que nos são condicionados, como ter sucesso financeiro ou ser, pronto, essa procura mais de felicidade depois levou a voltar para a gestão desportiva e pensar o que é que me faz mesmo feliz, ter sempre a felicidade em primeiro lugar e ter-me a mim mesmo em primeiro lugar. Yeah. Eu acho que tu bateste em dois dos pontos que são mais prementes hoje em dia na vida de qualquer pessoa que se insere numa sociedade capitalista ou de certa maneira ocidental, que é a nossa capacidade para lidarmos com as nossas próprias frustrações, bloqueios e incapacidades, e por outro lado lidarmos com todas as expectativas que são criadas em torno de nós e do nosso futuro. Eu acho que aqui o nosso sistema social, o nosso sistema educativo, o nosso sistema de educação familiar, na grande maioria dos casos, está perturbadoramente distorcido. Porque aquilo que eu sinto, eu obviamente tenho feito um movimento muito, muito grande no sentido de conhecer a mim próprio e de me tornar a melhor versão de mim próprio que eu consiga, tal como tu estás a dizer que estás a fazer contigo. E aquilo que eu começo a observar e tu aí falaste de uma coisa que é também muito interessante, que é nada me podia parar. E eu acho que esse, no limite, é uma das maiores lacunas que existe no Ocidente e na sociedade capitalista, que é as pessoas permitirem-se parar e as pessoas permitirem-se serem simplesmente quem são, sem terem expectativa de se tornarem algo mais. Há uma constante pressão de fatores externos e depois que se transformam em razões intrínsecas para nós nos transformarmos em algo, para nós nos, realizarmos numa imagem, para nós conseguirmos transformarmos numa certa ideia que foi uma expectativa que foi criada. E nós temos a capacidade para nos distanciarmos disso e dizermos, espera aí, está tudo bem em ter uma imagem que nos aponta ao caminho, está tudo bem em termos um sentido de direção, está tudo bem em nós querermos ir para algum lado, mas isso não significa que eu tenha que o fazer cheio de ansiedade, cheio de stress, cheio de nervos, até chegar ao ponto em que eu não consigo dormir, em que eu estou privado de tal maneira da minha verdadeira natureza e que eu tenho que ser internado num hospital e que mais, por cima disso, metem antidepressivos para dentro da goela que me vão apagar toda a minha chama e toda a minha essência de ser para que eu possa estar bem. E então aí tu tens que fazer a pergunta, que caralho é que é estar bem então?
Perdoando o meu francês. Completamente. E nessa altura, esse período de recuperação, parecia que quase todos os dias, opá, tinha uma aprendizagem. E tinha essas perguntas, o que é estar bem, o que é felicidade, tinha ainda mais momentos filosóficos e lembro de ter várias discussões com o meu pai à noite, em que estávamos a ler, a falar do que líamos. Boas ou más? Boas. Mas pronto, a revelar também, desabafava com os meus medos, mas tínhamos sempre uma espécie de uma conclusão no fim. Fosse, o importante é agir, o importante é ser feliz. Quais são os teus maiores medos? Neste momento? Sim, diga-se, é uma pergunta que, se for feita para quais eram os teus maiores medos há 5 anos atrás, se calhar tem menos relevância. Sim, por exemplo, os meus maiores medos naquela altura eram deixar alguma cadeira para trás. E hoje? Porque eu tinha faltado imensas aulas e estava ali num período mesmo frágil e ia ser muito difícil passar. Hoje, um dos meus maiores medos é sucumbir a essa pressão da sociedade e não seguir o instinto. Ok. E que mais? Eu acho que tenho que pensar um bocado, porque normalmente não penso muito nisso. Se calhar não ter os meus valores bem definidos, ou ter os valores bem definidos e não reger a minha vida por aí, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. Por exemplo, se nós temos, sei lá, um valor de honestidade muito forte, sendo uma das minhas prioridades, e recebemos uma oferta de uma empresa que não dá assim tanto valor à honestidade e vai fazendo coisas por fora, só que é uma oferta muito aliciante, e se nós aceitarmos isso, pode ser uma coisa que nos dá prazer neste momento, mas se a honestidade realmente for um dos nossos valores importantes, ao longo do tempo vamos criar aqui alguma frustração, e acho que isso é muito complicado. Tu aí basicamente estás a bater em duas questões fundamentais, que é a noção de liberdade e a noção de ética e moral. Mais moral até do que ética, que é segundo o que é que tu baseias os teus comportamentos. E todas as pessoas têm, de certa maneira, os seus códigos morais definidos e impressos. Lá está, tu, por exemplo, quando te perguntei agora de quais eram os teus medos, tu disseste, tenho que pensar um bocado, nunca pensei nisso. Mas no limite, basta tu parares e refletires que eles vão naturalmente aflorar. Ou seja, há coisas que tu não precisas forçosamente de colocar capacidade cognitiva para que elas existam. E nós temos um código moral definido com base em certos valores, é algo que é intrínseco e natural ao ser humano. Mas depois o desafio está exatamente em nós termos a capacidade para gerir as nossas ações em função desse mesmo código ou não. Porque no limite, a outra parte, não é? A liberdade, isso é o que todos nós procuramos. Para mim, fonte de felicidade é uma consequência direta da liberdade a que eu tenho acesso. Diga-se, eu poder fazer as coisas que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero, é a minha liberdade. Para mim, o meu maior medo neste momento, se calhar, estavas a dizer que não sabias, e eu também por mim a pensar, eu também se calhar não sei. E apareceu-me, para mim o meu maior medo neste momento é perder a minha liberdade. É eu ter, de repente, dar o meu tempo a outra pessoa por algum motivo, seja ele financeiro ou ter alguma... Sei lá, por acaso estava a pensar agora, ter uma doença seria também uma contribuição para eu perder a minha liberdade, mas a verdade é que a doença é uma coisa natural e tal como temos a vida, às vezes existe a doença e se calhar isso não me importa tanto, ainda que não queira estar doente. Mas também não está sob o teu controle. Exatamente, e eu conscientemente fazer coisas na minha vida que não me permitem ter acesso à minha liberdade é uma coisa que a mim me assusta muito. Ainda há bocado estava a ter uma conversa com a minha namorada, com quem estou a viver, e que me estava a dizer das coisas mais incríveis que eu tenho hoje na minha vida
é poder passar tanto tempo contigo. Dizia-lhe eu, porque eu passo. Isto é uma conta que as pessoas não costumam fazer, mas eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre isto, que é, quando tu dizes vives com alguém e vives com a tua cara metade, ou passas o teu tempo com a tua cara metade, todo o teu tempo vives para a pessoa, e depois começas a analisar, tu dormes 8 horas por dia ainda, tu trabalhas, se for em Portugal, não será expectável trabalhares menos do que 8 a 12 horas por dia, não é? Ou seja, já estamos a falar entre 16 a 20 horas por dia que tu estás, exatamente, ou seja, tens 16 a 20 horas que já foram usadas, ok? Ou seja, sobram-te 4 a 8 horas. Nestas 4 a 8 horas, considerando, tu tens que ir à casa de banho, considerando que tu, tens que ter ali tempo para acordar, tens que ter tempo para adormecer, tens que tomar banho, não sei o quê, tira-lhe mais uma hora e meia. Se tu fores a considerar que tens amigos, que tens família, que tens que fazer desporto, não sei se as pessoas o fazem ou não, mas tens aqui N circunstâncias que te vão ocupar, se calhar, em média, mais 1 hora e meia por dia a 3 horas por dia, seja ele social ou o que seja. Se tu colocares aqui a tónica, ou seja, estamos a falar que neste momento já íamos com mais ou menos 1 a 2 horas, até se calhar 4 horas, 4, 5 horas. Se tu meteres aqui nisto uma namorada e a dizer que preenche o resto do tempo com ela, há uma pergunta que eu faço que é: então onde é que está o tempo para ti? E se tu tens então este tempo para ti, eu faço a pergunta: então estás realmente a viver para a tua cara metade e vives realmente a tua relação com o maior investimento possível? Eu acho que não. E acho que as pessoas, honestamente, e isso vai de encontro ao teu outro medo, que era viver circunscrito pelas pressões da sociedade. Eu acho que hoje em dia nós estamos todos muito habituados a viver de acordo com as regras que a sociedade nos impôs, sem que nós alguma vez questionássemos. Sem dúvida. E acho que dois exemplos disso são, por exemplo, o horário das 9 às 5 e os 5 dias de semana de trabalho. São certas tradições que ficam muito enraizadas e que nós tomamos por garantido que são as melhores opções. E não quero dizer que... A verdade é que são as melhores opções. Só que só são as melhores opções para alguém. Eu não sei, já viste o Vice, o filme? Não. Saiu agora, teve nos Oscars. Sem querer fazendo aqui grandes spoilers, porque acho que vale a pena toda a gente ver. Basicamente o que aquilo faz é um retrato, que eu acredito que seja muito realístico, da manipulação dos altos cargos do governo, neste caso dos Estados Unidos, e da forma como isso, dos altos, não sei onde é que parou, mas repito, basicamente relata a influência a influência das pessoas que estão em cargos elevadíssimos, diga-se presidência e vice-presidência, neste caso a vice-presidência dos Estados Unidos, e na forma como isso pode conduzir a história da humanidade e resultar em centenas de milhares de mortos. E tudo isto por causa do interesse de alguém, que neste caso tinha a ver com o petróleo e a exploração do petróleo no Iraque. Mas não entrando aí para a conversa política, o meu ponto é: as regras segundo as quais nós estamos agora aqui a conversar acerca de a questionar se fazem ou não sentido, elas fazem sempre sentido para alguém. Isso significa que façam sentido para ti e para a maioria das pessoas. E daí eu acho que é muito importante nós questionarmos aquilo que nós fazemos com o nosso tempo. Exatamente. Sejam coisas tradicionais e que estão muito que toda a sociedade faz, ou mesmo coisas que só nós fazemos. Devemos sempre questionar e tentar perceber o que é melhor para nós. Voltando à liberdade, há uma frase que eu acho interessante, que o meu pai costuma dizer, que acho que foi o Thomas Jefferson que disse, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, que é: quem escolhe segurança, quem prefere a segurança em vez da liberdade, não merece nenhum dos dois. E acho que é uma perspectiva interessante. Sim, e que no limite era aquilo que os nossos avós faziam há 40 ou 50 anos atrás, numa altura em que a base da pirâmide de Maslow é que importava, exatamente segurança, e tu conseguires ter meios para a tua subsistência, e tu conseguires ter comida na mesa, fundamentalmente, e um teto em cima da cabeça.
e a forma como isso tinha que ser gerido, obviamente, devias, que se lixa a liberdade, eu quero é sobreviver. Então tu fazes aquilo que tu tens que fazer para tu sobreviveres. Mas hoje em dia nós de facto já estamos em condições para questionar isso, porque, atenção, estamos de uma maneira, se calhar, muito... Eu concordo contigo se pensarmos da perspectiva, se estivermos num país ou numa sociedade em que temos um determinado mínimo de qualidade de vida, exatamente, nível de vida, qualidade de vida, em que devemos fazer essa pergunta, porque em muitos países aqui na Europa, ter um trabalho com um salário mínimo, soubermos gerir as despesas, dá para viver com uma segurança, por exemplo. Só precisamos dos outros níveis de falta também. E a verdade é que se nós já estamos nessa posição de podemos ter esse luxo, porque a verdade é, se tu nasceres na Índia, isto pode ser algo chocante, mas a verdade é que a vida humana não tem o mesmo valor em função, ou seja, o valor da vida humana é diferente de geografia para geografia. Tu nasceres em Portugal ou tu nasceres na Índia, num bairro de lata ou numa favela no Brasil, a tua vida tem menos valor. Não de uma perspectiva humanística, mas de uma perspectiva de trato. Diga-se, a preocupação que vai haver por alguém em Lisboa vai ser muito menor do que a preocupação que vai haver por alguém que vive numa favela no Brasil ou numa favela na Índia. Eu nunca estive na Índia, é uma das viagens que quero muito fazer, mas pelo que consta, isto foi uma coisa que a minha mãe me disse quando esteve lá agora há 2 anos, que das coisas que mais me fez impressão foi ver as crianças todas, quando chegam ao pôr do sol, a começarem-se a aninhar nos halls de entrada dos prédios ou nos recantos das ruas, ou o que seja. Porquê? Porque não têm famílias, não têm comida, não têm casa, não têm nada, e então têm que encontrar abrigo. E isto dá que pensar, não é? Se de facto eu já tenho acesso a um tipo de liberdade e a um luxo de vida que me permite questionar e fazer as coisas de maneira diferente, porque é que eu hei de simplesmente fazer as coisas que são para ser feitas, mesmo que isso não faça sentido para mim e que não seja necessariamente a contribuir para a minha visão do mundo. E se calhar é um bocadinho esse o motivo que te leva a fazer os teus projetos e a não ires trabalhar para uma empresa e a estar a querer, de certa maneira, dimensionar uma indústria em Portugal. Sim, acho que foi, sinceramente, essa é uma das razões. Outra foi também ter percebido, lá está, não sei se é só pessoal ou se é uma coisa que se aplica a todos, mas ter percebido os limites de trabalhar por uma coisa em que tenho algum interesse versus trabalhar por alguma coisa que tenho paixão e posso viver quase a pensar todo o dia sobre, ou seja, economia versus desporto, e acho que foi isso. Acho que foi isso principalmente. E depois também, em termos de trabalhar numa empresa versus fazer o meu projeto, aí tem a ver, se calhar, com a noção de criar algum impacto ou ter, lá está, liberdade para trabalhar em várias áreas e não estar restringido àquilo que me dizem que tenho de fazer. Acho que há várias motivações aí. É isso mesmo. Está bem. Olha, Miguel, acho que foi uma conversa interessante. Estou a testar agora estes formatos mais curtos de 30 minutos para ver que viste a resposta de ontem, quando lancei, foi que 1h30 era muito tempo. Por isso vou agora testar com menos tempo. Mas foi uma conversa muito interessante. Acho que bateste aqui em temas muito, muito, muito fundamentais para a vida e eu espero que quem nos tenha ouvido tenha conseguido também refletir um bocadinho sobre isso, porque de facto, ter 23 anos e estar numa posição em que estás a querer fazer o futuro à tua maneira é de louvar, vai ser certamente difícil, mas lá está, sem haver navegadores a irem descobrir novos mundos, eu neste momento não estava aqui em Bali certamente, e por isso desejo-te muito boa sorte e muita aventura neste teu percurso.
Não sei se queres deixar alguma nota, se queres questionar alguma coisa, afinal. Assim, antes de mais, agradecer pelo convite a participar aqui, e a conversa foi sem dúvida interessante. E acho que é importante, não interessa a idade que temos, se temos 23, se temos 14, se temos 50, se temos 70, 80, é muito importante haver empreendedores e pessoas otimistas que, claro que temos mais probabilidade de falhar, mas são estas pessoas que levam o mundo à frente, líderes visionários, que lutam por uma causa de uma forma consistente e levam que o mundo faça progresso. E por isso também te quero dar os parabéns pela iniciativa que estás a fazer com este podcast e não só com os teus outros projetos, e desejar o máximo de boa sorte, e também qualquer coisa que precises, vamos sempre mandar uma mensagem. Isso. Bom, amigo, grande abraço. Grande abraço. Tchau.